Olá galera, Jober Chaves na área e hoje eu quero falar com você que você vale tanto quanto os seus pensamentos valem. É muito importante a gente comentar sobre isso. O Bill um dia disse uma frase que dizia assim: como o homem pensa no seu coração, assim ele é. E essa frase me perseguiu. O Bill disse que se eu mudasse a forma de eu pensar, eu mudaria a forma de eu viver. Naquele momento que eu conheço o Bill, eu olho para aquele momento da minha vida, e minha vida era o oposto do que eu queria estar vivendo. Eu tinha todas as desculpas para estar vivendo daquela forma. Então, eu não nasci numa família rica, meus pais não eram empresários, eles se separaram, nós morávamos na periferia, eu tinha uma mãe que cuidava da casa, 4 irmãos, 5 comigo, morávamos no quarto, sala e cozinha, tinha menos de 40 metros quadrados, a gente mal tinha dinheiro para pagar a luz, água, às vezes cortava a luz, às vezes cortava a água, às vezes a gente ficava sem comer. Não era uma questão de passar fome no sentido de passar fome como o pessoal da África, de estar esquálido, não, mas às vezes tinha dias que não tinha o que comer, tinha que se virar com pão, água, só arroz, não tinha a carne, né? Ou não tinha, como a gente chamava, mistura. E depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu descobri que não pode falar que a mistura é complement, são os complementos, né? Mas enfim, você vai aprendendo. A minha vida não era exatamente o conto de fadas que eu queria que ela fosse. E eu tinha essas desculpas, que talvez se meus pais fossem ricos, talvez se eu tivesse uma sorte e alguém me indicasse para o emprego dos meus sonhos, ou alguém me convidasse para ser sócio de uma empresa, sempre tinha alguma coisa que alguém poderia fazer e isso mudaria o curso da minha vida. Aí o Bill aparece na minha vida e ele fala: Jober, se você mudar o jeito de você pensar, você vai viver uma vida que você nem sonhou, vai ser melhor do que você jamais sonhou. Bill, será? Eu não tinha nada a perder. A minha vida estava muito ruim mesmo. Eu não tinha nada a perder. E eu resolvi colocar em prática como se fosse verdade o que o Bill estava dizendo para mim. Eu não fui testar, vamos ver se vai dar certo. O pessoal chama isso, eu não jogo poker, tá? Mas o pessoal chama isso no poker de all-in, né? O all-in. Eu vou com tudo, é tudo pela vitória. E isso foi o que eu fiz. Eu fui com tudo como se fosse dar certo. Eu mudei o meu jeito de pensar. E quando eu mudei o meu jeito de pensar, eu mudei o jeito que eu vi a vida. É como se os meus olhos fossem abertos. É como se tirasse uma cortina do mundo. E eu não consigo explicar isso para você, porque nós dois olhamos para o mesmo lugar, nós fazemos a mesma descrição das coisas. Ali tem casas, ali tem carros, ali tem empresas, ali tem construções, mas o que eu vejo são possibilidades hoje. Nossa, eu poderia fazer um negócio na área de construção, eu poderia fazer um negócio na área de carros, eu poderia fazer um negócio na área de jardinagem, eu poderia ter um comércio. Essas são a minha visão. Mas aquele Jober do passado, ele via: putz, alguém está ganhando dinheiro construindo casa. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Alguém está ganhando dinheiro com esses carros, mas eu sou muito pobre, eu não tenho dinheiro. Se alguém me ajudasse a montar um negócio, eu ia aprender. Putz, eu podia montar um comércio, é louco. E eu nem me importava de trabalhar de sábado, domingo, Natal, como o pessoal do comércio, desde que eu tivesse uma vida melhor. Naquele momento era assim, tá? É que eu pensava. Então, nós dois podemos olhar para o mesmo lugar, mas a gente vai ver coisas diferentes. E aonde que isso muda? Muda aqui no pensamento. E eu comecei a fazer uma coisa. Eu comecei a ver o mundo num primeiro momento pelos olhos do Bill. O Bill falava uma coisa, e é engraçado porque eu não era o único que estava lá no evento que o Bill fez no Brasil naquele final de semana, mas eu virei um fanático. E o que eu quero dizer como fanático? Não é aquele cara que só fala nisso, porque tem cara que é fanático por futebol, mas o cara nem entende de futebol. Tem um cara que é fanático pelo Corinthians, mas eu, que só sou um estudioso, conheço mais do Corinthians do que ele, do que aquele cara que é fanático. Não é ser um fanático, mas eu comecei a me colocar
no lugar do Bill no sentido, eu vou pensar como o Bill pensa. No início era muito difícil esse sentido, porque era um fazer de conta que não fazia sentido. E eu olhava, por exemplo, para um negócio e o Bill falava, você tem que construir um sistema a partir daqui. Isso significava mudar o meu pensamento. Eu tinha que mudar o jeito de pensar. Eu antes achava que alguém tinha que me indicar, alguém tinha que vir com grana e me ajudar, e agora o Bill falava, eu tenho que construir um sistema. O Bill falava que construir um negócio não tem a ver com dinheiro, e eu estou batendo no meu bolso aqui, mas tem a ver com isso aqui. Ah, mas será que é verdade? E aí foi muito louco, porque um dia, não é um dia assim, mágica, não é mágica, tá? É assim, ó, um dia eu comecei a ver. Quando eu comecei a ver, aí as coisas foram muito rápidas, as coisas foram muito depressa. Foi uma coisa verdadeiramente impressionante, impressionante. E é isso que eu quero desafiar você a fazer. Você é a soma total dos seus pensamentos. Então pensa numa coisa como num computador. Input é o que entra, output é o que sai. Então pensa assim, o que entra, sai. Então eu tomei a decisão de que todos os inputs que eu ia colocar no meu computador, nesse aqui, iam ser positivos. Então o que eu fiz? Desliguei a televisão, parei de ver notícias. Nesse aspecto eu fui radical, nesse aspecto eu fui fanático. Eu passava em frente à banca de jornal, eu virava a cara para não ver as manchetes. Estava na sua casa, você colocava no Jornal Nacional, eu começava olhando para a televisão, para não ser mal educado, porque você estava assistindo, mas eu lutava para não prestar atenção, eu ficava sonhando enquanto estava passando o Jornal Nacional. Talvez você tenha ouvido já essa frase, grandes pessoas falam de ideias, pessoas normais falam de fatos, e as pequenas pessoas fazem fofoca. Então eu fugi do ambiente onde as pessoas estavam fazendo fofoca. E essa fofoca podia ser qualquer uma. Ah, vamos falar mal do PT. Só para falar mal, isso é fofoca. Vamos discutir questões de ideias para a gente resolver a questão do país. Eu podia participar, porque isso acabava indo para negócios. Porque o único jeito de você resolver a questão do país é você gerando e produzindo riqueza. É claro, né, que no nosso país a gente tem um desafio. A gente produz riqueza e as pessoas roubam. A gente produz riqueza e as pessoas roubam. E eu estou esperando o dia que eu e você vamos ficar tão de saco cheio que a gente vai começar não só a votar nas pessoas certas, pessoas que não roubam, mas pessoas que combatem o roubo. Porque eu nas últimas eleições, eu já comecei a escolher candidatos honestos, mas esses candidatos eu estou insatisfeito, e se você sabe que eu votei em você na última eleição, você precisa saber que eu estou insatisfeito com você, que apesar de você ser honesto, você não está combatendo a desonestidade, você está coabitando, convivendo com a desonestidade. Mas o campo das ideias é um outro campo. É um campo onde você vai para a imaginharia. Imaginharia é a arte da imaginação, tá? É a arte de sonhar. É a arte de você mudar os seus pensamentos através dos seus sonhos. E acredite nisso que eu vou dizer. Você é a soma total de todos os seus pensamentos. Vamos traduzir isso de uma forma prática? Você é a soma total de todas as coisas positivas que você deixou entrar nesse computador. Você está afim de fazer o que eu fiz? Bloquear todo o negativo e deixar entrar positivo para viver a vida dos seus sonhos. Esse aqui é o apartamento onde eu moro, ali vai ser construída a minha casa. Eu conheço apartamentos que são mais legais do que esses, e conheço casas que vão ser mais legais do que a casa que eu vou construir. Mas eu não estou apostando corrida com ele, eu não estou comparando o meu apartamento com o seu, eu não estou comparando a minha casa, a casa que eu vou construir ali com a sua. O que eu estou comparando é esse apartamento com a casa de 40 metros quadrados que eu morava. E aqui é uau! Eu estou comparando aquela casa que eu vou construir, que vai ter uns 400, 500 metros quadrados, 3 andares. Garagem, salão de festas, whatever, tem lá um monte de coisa. Eu não estou comparando com a casa do meu amigo, tem 18 quartos, e ele pagou 12 milhões e gastou mais 6 milhões só em decoração. Não estou comparando com a casa dele, e de verdade eu não estou com inveja dele. Estou muito feliz por ele. Meu pensamento é assim, se ele conseguiu, eu consigo também. Eu estou comparando aquela casa, não com a casa do lado, se é mais legal, não com a casa do outro. É claro que a gente usa como referência, né? Não vamos construir uma casa feia no meio de um monte de casa bonita. A gente usa como referência, não é isso.
isso, mas eu estou comparando com da onde eu vim. E quando eu olho para da onde eu vim, aí é uau, uau e uau. E eu acho que é isso que você devia fazer também. Porque foi assim que o Bill me ensinou, assim que eu fiz, e aí a gente passa a ser um torcedor das pessoas, sabe? Você não tem inveja, você não é um cara que fica torcendo para os outros darem mal, enfim. Mas eu quero convidar você a fazer isso que eu fiz, a construir inputs positivos para que a soma total dos seus pensamentos, vamos dizer que eu sou o seu contador de sonhos, não contador de contador, sabe aquele que fez contabilidade? Eu vou contabilizar os seus sonhos. E quando eu pegar todos os seus sonhos, vai, fala mais, fala mais, os seus pensamentos, fala mais do que você está pensando aí, mais. Quando você chegar no final, eu falo, cara, você está milionário. E se a gente olhar para a sua vida e você ainda não estiver milionário, eu posso garantir para você que se você não mudar os seus sonhos, é só uma questão de tempo até que essa vida de milionário chegue até você. Mas uma das coisas que eu tenho a convicção plena e absoluta, quando eu fizer essa contabilidade, ela der positiva, der que você é milionário, e eu olhar para você, mesmo que ninguém esteja vendo, eu e você vamos saber que você já chegou lá. Você já chegou lá. Agora é só uma questão de um pouco mais de tempo e de você não desistir. É de não deixar circunstâncias que às vezes ainda vão se levantar contra você. Elas vão vir. Vem um obstáculo, vem uma coisa que dá errada. Os americanos chamam isso de uma tempestade perfeita, mas você não tira aquele sorriso do coração, não é só do rosto, sabe? Você não tira aquele sorriso do coração, porque você sabe que você já chegou lá. E se você estiver pronto para viver assim, eu quero garantir para você que the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.